Fala, meus amigos do canal do Medeiros, muito bom dia, boa tarde neste domingo para vocês, se é que é possível, né? Papo reto com o Medeiros, aqui no momento da vitória, do empate, da derrota, a gente está aqui para falar de Botafogo. E derrota é uma palavra que a gente vem repetindo bastante em 2025, né? Botafogo é um dos 10 times no mundo que mais perderam nessa temporada, né? Isso é um fato, é uma estatística comprovada. A gente não perde tanto numa temporada desde 2020, que foi a temporada onde a gente acabou sendo rebaixado e foi talvez a pior temporada da nossa história em 2020. E logo depois de 2024 ter sido um ano mágico pra gente, campeão brasileiro, campeão da Libertadores 2025, traz pra gente essa experiência ruim, né? Uma gangorra. Uma gangorra o ano inteiro, não só o time atual do David Ancelotti, mas o ano inteiro uma gangorra, né? O Botafogo oscila demais durante o ano inteiro, oscila demais durante os jogos, oscila demais de um tempo para outro dentro do jogo e tem jogo até que o time oscila dentro do tempo. Joga 20 minutos bem e 25 minutos muito mal. Esse é o retrato do Botafogo em 2025. A gente já teve diversos treinadores interinos, nenhum treinador passou confiança para o torcedor, nenhum. Renato Paiva, Leiria, Caçapa, David Ancelotti, nenhum treinador passou o mínimo de confiança para o torcedor. Uma temporada para esquecer, assim, né? Com várias eliminações, eliminação na Copa do Brasil para o Vasco, eliminação no Libertadores para a LDU. Realmente, e um campeonato brasileiro que eu li essa frase ontem e vou repetir aqui para vocês. Botafogo está num G4 culposo, onde não há intenção de ficar no G4. Essa é a situação do Botafogo atualmente. É um G4 culposo para o Botafogo. Porque o Botafogo, assim, tirando os 3 primeiros colocados, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que dispararam, né? Fazem um campeonato acima dos demais, o restante, do 4º lugar que é o Botafogo, até lá embaixo, são times muito irregulares, né? O Mirassol imaginava-se que chegando no final do campeonato ia começar a ter dificuldade, perdeu também para o Corinthians ontem, acredito que o Mirassol agora deve ter uma queda. E os outros times vêm oscilando, cara, vêm oscilando também. Fluminense agora encostou, venceu o Atlético Mineiro, encostou um pouco, tem 2 jogos a menos. E assim, eu não sei se o Botafogo vai sustentar esse G4 não, dessa forma que tá jogando. Joga um jogo bem, e depois joga 2 jogos mal. Aí joga um outro jogo bem, depois joga mais 2 jogos mal. É difícil você manter um G4 de Campeonato Brasileiro dessa forma. Bem difícil. Faltam, né, 11 jogos agora. Vamos ver se a gente consegue pelo menos ficar dentro do G6 para estar na Libertadores do ano que vem. Mas esse time oscila demais, esse time tá com muitos desfalques também. Eu vinha falando isso no pré-jogo ontem para vocês, que a linha defensiva era toda desfalcada praticamente. O nosso goleiro, o Léo Link, a gente vem passando por um momento ruim desde que o John saiu. Desde que aconteceu o problema com o John, goleiro, que inclusive acabou de ser convocado para a seleção brasileira. A gente não tinha nenhum tipo de problema no gol. O John teve o negócio dele lá, dele querer sair, aí falhou contra o Cruzeiro, aí o clima não ficou bom, aí ficou aquela situação toda rolando. Veio o Neto chegou no Botafogo falhando demais, foi o responsável direto pela eliminação do Botafogo contra o Vasco na Copa do Brasil. E aí entrou o Léo Link, entrou bem até o Léo Link, substituiu o Neto, mas até o Léo Link tá oscilando também. Falhou contra o Bahia, na minha opinião, aquele lance da falta, a bola desviou ali, mas foi estranho. Contra o Fluminense, aquela indecisão dele no lance que a gente tomou o gol do Cano, aquela indecisão dele ali, se sai, não sai do gol. Bola na pequena área do goleiro, meu amigo. Também achei que foi uma falha dele. E ontem, falha dele de novo no gol do Alan Patrick.
Um cruzamento rasteiro dentro da área, ele dá um tapa na bola no pé do Alan Patrick, para o Alan Patrick fazer o gol do Internacional. Então o Botafogo vem sofrendo, cara, com algumas situações. O treinador, mais uma vez, admitiu o erro. O David Ancelotti tentou mudar no intervalo o sistema de jogo, a parte tática, e depois foi para a coletiva assumir o seu erro, porque o Botafogo piorou no segundo tempo com as mudanças do David Ancelotti. Então, ele foi para a coletiva falar isso, que a responsabilidade é dele. Então, é isso, mais um erro geral, um erro individual do goleiro, erro coletivo de um sistema defensivo que nos últimos 13 jogos tomou gol em 12. E aí a gente precisa falar também quando a gente fala de sistema defensivo, de jogo coletivo, quando um time ele joga 13 jogos e toma gol em 12, aí a gente precisa questionar também o trabalho do treinador na parte defensiva, né? Quando são individualidades, o treinador pode se isentar de culpa. Por exemplo, o treinador não tem culpa do goleiro falhar. Não tem. É um erro individual. Mas o Botafogo perdeu de 2-0. E aí quando você olha nos últimos 13 jogos, o time toma gol em 12, existe um grave problema defensivo nesse time. E quando você fala de um sistema defensivo, você fala do treinador. Você fala de como esse treinador monta o seu sistema defensivo. E é isso, assim. Eu acho que com a lesão do Caio Pantaleão as coisas vão piorar, porque o reserva, o Gabriel Bahia, não tem a mesma qualidade do Pantaleão. Então o Botafogo vai até o final do Campeonato Brasileiro, provavelmente, com uma zaga que não é considerada titular, que não é a mais forte. E é isso, gente. Assim, é um cenário assim que tem. A gente vive numa gangorra, né? Aí agora vai pegar o Flamengo no estádio Newton Santos. Sinceramente, o Botafogo não é favorito para esse jogo contra o Flamengo. Não acho o Botafogo favorito. Mas é clássico, tudo pode acontecer. Dentro de casa, né? Ano passado a gente meteu 4-1 no Flamengo no estádio Newton Santos. Era outro momento, né? A gente, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, metemos 4 no Flamengo, né? Era um outro ambiente. Agora a gente vai para um clássico contra o Flamengo totalmente diferente, né? Mas é isso, um clássico, se vencer o Flamengo, as coisas podem de novo dar uma confiança, né? Mas eu falei isso contra o Bahia, cara, que o jogo contra o Bahia poderia dar uma confiança pra gente, que o time do Botafogo poderia engrenar. Tá acontecendo isso diversas vezes. A gente ganhou do Atlético Mineiro, achou que ia ganhar confiança, achou que o time ia começar a ganhar alguns jogos seguidos, perdeu no jogo seguinte. Aí ganhou o Bahia, a gente, vambora, agora vai engrenar. Perdeu pro Internacional. Então o time do Botafogo tá assim, ó. A gangorra. Uma gangorra, e um time que fica nessa gangorra durante a temporada dificilmente disputa alguma coisa, título de alguma coisa. Não merece mesmo disputar título. Já falei sobre isso aqui com vocês. Não merece. E é nesse momento um G4 culposo. G4 culposo. Quando não há intenção de estar dentro do G4, ou então não merece estar lá. Vamos ver até onde vai. E não posso passar por esse vídeo aqui sem falar da arbitragem, né? Foi escandaloso o pênalti do Arthur Cabral, que o Botafogo sofreu, e o juiz não deu em campo, era para ter marcado em campo, e o VAR precisava intervir no lance e não o fez. É inacreditável o amadorismo contínuo da CBF com os árbitros. Todo jogo a gente precisa vir aqui falar de arbitragem. No jogo contra o Grêmio falamos de arbitragem. No jogo agora contra o Internacional estamos falando de arbitragem. Todo jogo a gente vem aqui falar de arbitragem. E não só o Botafogo. Acabou de ter uma entrevista, né, ontem, do próprio jogador do Grêmio, do lateral esquerdo do Grêmio, que deu uma baita entrevista. Tava faltando um jogador falar da forma que o Marlon do Grêmio falou, para ver se eles tomam alguma atitude, porque parece que nós, da imprensa, falando, não surte efeito. Talvez o jogador
daquela forma que o Marlon, lateral esquerdo do Grêmio, falou, talvez agora possa ter criado ali uma pressão para cima da CBF para profissionalização dos árbitros. É inacreditável o futebol brasileiro não ter uma profissionalização dos árbitros e do VAR e dos bandeirinhas, enfim, de todos que trabalham apitando os jogos. É impressionante a quantidade de erros bobos, de erros infantis que esses caras cometem, e fica por isso mesmo. No próximo jogo eles estão lá escalados para outra partida importante para ferrar com a vida de outro time. Nada acontece, nada acontece. Jogo após jogo. Ontem foi com o Botafogo, amanhã vai ser com o Bahia, no outro dia vai ser com o Grêmio, no outro dia com o Mirassol, no outro dia com o Santos e por aí vai. Só vai mudando, né, o item, o clube. Só vai mudando o clube, o time. Rodada após rodada, a gente tem certeza que algum clube vai ser prejudicado pela arbitragem amadora do futebol brasileiro. E parece que é chover no molhado. A gente fala isso e todos os anos a gente vem repetindo isso e não tem nenhum tipo de mudança. E é impressionante, cara. Impressionante. O Botafogo foi, independente do jogo, que foi patético, o Botafogo jogou muito mal, mereceu perder, mas um lance desse podia mudar a história do jogo. Tava 1-0 para o Internacional, aquele lance ali poderia empatar o jogo 1-1, muda o contexto da partida, muda a história da partida e a gente não sabe o que ia acontecer depois. Ele poderia perder o pênalti, e continuar 1-0 para o Inter, mas poderia fazer o gol de pênalti e botar 1-1 no placar e a história do jogo muda completamente, muda toda. E a gente não é mãe de Ná, não é vidente aqui para saber o que ia acontecer, né? Então o juiz, o árbitro, interferiu diretamente no andamento da partida ao ignorar aquele pênalti em cima do Arthur Cabral, onde o zagueiro do Internacional, o Mercado, agarrou assintosamente o atacante do Botafogo dentro da área e nem o juiz, nem o VAR foi capaz de marcar um pênalti tão fácil igual foi esse pênalti em cima do Arthur Cabral, ok? Mas é isso, independente da arbitragem, independente desse erro, mais uma partida patética, vergonhosa, de um Botafogo que está no G4 sem querer estar no G4. Um G4 culposo. Um abraço, até a próxima.